que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Eita, Jesus, fala Jesus Deus. É a dose mais forte dentro da gente. Aleluia. Queria começar mesmo com esse hino que é antigo. Deixa eu ver aqui. É Rose Nascimento, quando ela ainda era bem mocinha, ela cantava essa canção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai falar de Jesus como ponto principal da nossa vida, a essência da nossa vida, o motivo da nossa canção, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que sempre haverá de ser. E eu me colocando assim numa situação em que a gente escuta as pessoas falando das suas necessidades, das suas limitações, das suas dores, e algumas vezes a gente não dá nenhuma importância àquilo que essas pessoas estão falando e espiritualizamos demais toda e qualquer conversa e colocamos a pessoa num patamar em que ela não está conseguindo ficar, como se ela estivesse fracassando porque ela quer. E não é bem assim, gente. Ninguém fracassa porque quer, ninguém sofre porque quer, ninguém passa por situações de dor porque quer. As pessoas, elas vivem momentos de dificuldade e precisamos entender que nós precisamos também uns dos outros. Aí as pessoas dizem, você não está orando, você não está buscando a Deus, você é uma fraca, você é um fraco, e começamos a botar mais peso em cima das pessoas. O que eu quero te dizer hoje é que oração, é que fé, tudo isso tem que ser no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, com os nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos que conversar, nós temos que ouvir, nós temos que falar quando pedirem a nossa opinião, mas nem sempre nós estamos fortes o suficiente para remar contra a maré sozinhos e enfrentar as nossas dificuldades. Se esse fosse o desejo de Deus, se esse fosse o desejo de Jesus, que a gente aprendesse sozinho, que a gente fizesse sozinho, que você tem que ser muito forte, que você pode tudo sozinho, ele não tinha feito um companheiro, uma companheira, para nós. E viu Deus que tudo quanto ele tinha feito e era muito bom, e é bom que a gente se relacione, e ele manda que a gente cresça, que a gente multiplique. Isso aí não serve só para o casamento, não. É crescer espiritualmente, é crescer emocionalmente, é crescer profissionalmente, é amadurecer para poder perceber tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E às vezes nós, como meninos tontos, ficamos falando coisas sem a essência desse amor que ele quer que a gente viva, sem a essência desse amor que ele quer que a gente seja, para que a gente cuide uns dos outros. Ele deixou isso muito claro, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos dessa corrente de amor. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus e dependentes de outras pessoas. A autossuficiência, em alguns casos, nos leva à solidão, à amargura de alma. Uma pessoa que é muito autossuficiente, não precisa de ninguém para nada, ela no fundo, ela tem uma raiz de amargura. Por quê? Porque o nosso prazer está numa boa conversa, em boas gargalhadas, em relacionamentos sólidos, verdadeiros, legítimos. É tanto que nós procuramos um casamento, que nós procuramos alguém que nos, entre aspas, aquilo que as pessoas tentam falar para nós, que nos completem. Mas ninguém de fato e de verdade se completa com o outro. Nosso complemento está em Deus, na sua essência, no seu valor, no seu poder.
mas nós também conseguimos entender, conviver, amar, dividir, compartilhar as coisas com pessoas de carne e osso, chorar, receber um abraço, gente. Um abraço que não seja só espiritual, mas que seja de alguém de carne e osso. Isso traz para nós consolo, quietude, calmaria. Como é bom ter alguém para apertar a mão, para sentir o calor do corpo, para viver esse amor tão cheio de verdade, de força que Deus colocou dentro de nós para que a gente compartilhasse. Nosso Deus derramou o seu amor nas nossas vidas para que nós amássemos. E tem uma ordem lá na carta de Paulo que diz que irmãos, amem-se uns aos outros. Então nós precisamos entender isso. E aí hoje eu quero falar um pouquinho dessa pedra angular tão profetizada nos livros do Antigo Testamento, a expressão pedra angular, pedra da esquina, pedra fundamental, é uma metáfora que descreve Jesus como o alicerce da nossa vida, alicerce da nossa caminhada, da nossa jornada e da vida cristã. Construções antigas, essa pedra, ela era a mais importante colocada na base. Ela alinhava e unia todas as outras paredes, sustentando o peso de todo o edifício. Esse é o nosso Jesus. Ele sustenta o peso de todo o edifício. Sem ele, é impossível alguma coisa ficar de pé. Os Salmos 118 e Isaías fala da pedra que os construtores rejeitaram. Deixa eu só pegar aqui o texto de Isaías, gente, para a gente ler. Eita glória! E aí você vai entender que desde o Antigo Testamento, Jesus era citado em palavras proféticas e nós muitas vezes rejeitamos Jesus nas nossas vidas por causa de vergonha do que os outros vão falar, porque eu vou ter que parar de fazer isso ou aquilo. Gente, o mais importante é ter certeza de que somos salvos e de que temos uma morada na eternidade. Isaías diz que Deus promete colocar em Sião uma pedra preciosa, angular, para um alicerce seguro. Um alicerce seguro, destacando que aquele que crê não se apressa. E em algumas tradições diz que ele não será abalado, ou então que ele não foge. Essa é a palavra, aleluia. Eu quero abrir a Bíblia, pronto, Isaías 28:16, que diz assim: portanto, diz assim o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que crê, não se apresse. Texto lindo, 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 que nos dá a certeza, a convicção de que Jesus, essa pedra preciosa, Ele quer estar na nossa vida. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus ensina que Jesus é o alicerce absoluto que nos sustenta e inabalável da nossa fé. O apóstolo Paulo também fala de forma muito clara lá em 2 Coríntios. Vamos também para esse texto, eita glória. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, onde ele diz que o fundamento, além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo, essa verdade é sempre reforçada na palavra de Deus para nos trazer esperança e nos declarar de que Jesus é o ponto mais importante do nosso cristianismo, que deu exemplo, que obedeceu, que se submeteu, que amou, que nos ensinou a que nós podemos e devemos nos preocupar com os outros e orar uns pelos outros e perdoar uns aos outros. A pedra angular, que é esse fundamento falado na palavra de Deus, ela serve para nos orientar e nortear sobre quem nós devemos ser no caminhar com Cristo,
porque Ele é o fundamento, Ele é a palavra da verdade, Ele é a vida, Ele é o sopro de vida. E aí tem aquelas expressões lindíssimas, né, que os teólogos usam muito, de que Ele é o princípio, de que Ele é o fôlego de vida, e as traduções no grego das expressões tremendas que nos levam a patamares mais elevados espiritualmente, quando nós entendemos a verdade do Cristo, que não é a nossa arrogância, que não é a nossa prepotência, a nossa vaidade pelas conquistas terrenas que vão nos levar para o céu, não. O que nos leva para o céu é o amor a esse homem, a vida que ele teve de exemplo e que nos leva a outro lugar chamado céu e para a sua glória. Mas nós temos que orar e vigiar e crer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Convicção de que em Cristo nós temos força para vencer as 24 horas do dia. Convicção de que em Cristo nenhuma condenação virá sobre nós. Convicção de que em Cristo nenhuma praga chegará à nossa tenda. E nós estamos livres, libertos de tudo aquilo que nos impedia de ter comunhão com Ele. Eita, glória a Deus! Louvado seja, Senhor, teu santo nome, para sempre seja exaltado. Que nós tenhamos essa convicção, aleluia, de que Ele é o Senhor das nossas vidas e que está conosco em todo o tempo. E aí, 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra palavra, nenhum outro morreu em nosso lugar, somente Ele que foi exposto e foi sacrificado por amor às nossas vidas. E hoje eu quero terminar dizendo que essa pedra que nos sustenta, aonde quer que nós estejamos, que você pare para pensar nisso e que você cultive esse amor essa semana que está só começando. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que essa semana seja muito produtiva, frutífera e que a paz que excede todo o entendimento esteja nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus te abençoe. Bom dia. Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe. Uma